E aí, pessoal, como vocês estão? Recebi essa mensagem aqui sobre os DIUs, e aí eu falei, vamos embora, vamos fazer um vídeo e explicar aí tudo o que tem, o que é importante real sobre o DIU, a diferença entre eles, qual o melhor lugar para se colocar. Primeira coisa, antes de mais nada, o que é DIU? Né? A gente fica aqui muito falando, DIU é isso, DIU é aquilo, eu tenho medo, e às vezes a maioria das pessoas nem sabe o que é DIU. Então vamos lá. DIU é um dispositivo intrauterino. É isso aqui, ó. Desse tamanho. Vou pôr aqui pertinho do vídeo para vocês verem. Não é verde, poderia ser por causa do Palmeiras, mas não é. Isso aqui é um mostruário. E ele tem esse fiozinho guia que fica ali na região do colo do útero para nos auxiliar ali na hora da retirada. Mas ele é basicamente isso aqui e pequeno mesmo, tá? Às vezes as pessoas ficam com medo do tamanho dele. Isso aqui é apenas o insertor. O que fica dentro do seu útero é isso aqui, o Tzinho, certo? Então, primeira coisa, não precisa ter medo do DIU, tá? Pelo tamanho que é o útero da mulher e o tamanho que ele isso é bem tranquilo. Então, dispositivo intrauterino, primeira dúvida já sanamos. Qual que é a diferença entre os DIUs? Qual o melhor DIU a se escolher? Então, classificação básica. Existem os DIUs hormonais e não hormonais. Então, os hormonais, vamos falar aqui tanto do Cailina quanto do Mireno. Mireno mais famoso, mais tempo no mercado, a maioria das mulheres falam sobre ele. E os DIUs não hormonais, tem aqui um exemplar, esse aqui é um mini DIU de prata com cobre. DIUs não hormonais, eles vão fazer apenas a barreira. Ele vai estar lá dentro do útero e vai ser um obstáculo para a mulher não engravidar. Antigamente usava-se muito DIU de cobre, que durava ali 10 anos, mas elas tinham muitas queixas de sangramento e de dores após a colocação desse DIU, dores tipo cólica mesmo. Mais recentemente, não tão recentemente assim, apareceu o DIU de prata com cobre. Descobriu-se que essa associação é menos irritativa para o útero, então esses sintomas diminuíram. Então as mulheres têm menos reclamações dessas cólicas, desse sangramento. Então o DIU é uma ótima opção para quem não quer usar absolutamente nada de hormônio e ele dura por 5 anos. Já do ponto de vista hormonais, tanto o DIU Mirena quanto o DIU Calina são progesteronas. Então, além de fazer a barreira para não engravidar, vai liberar ali o hormônio, o que vai deixar esse ambiente mais inóspito para a concepção. Então, nós temos o DIU Mirena, que agora com a última resolução de 5 passou para 8 anos. Ele tem um pouquinho mais de hormônio que o Cailina e ele é um pouquinho maior. Então, assim, as pacientes que, além de quererem fazer a anticoncepção, tem ali um sintoma de uma menstruação um pouco maior, um fluxo que incomode, às vezes quer fazer ali um bloqueio relacionado a uma doença, a gente vai utilizar o Mirena. Pacientes que só querem mesmo anticoncepção, não se incomodam tanto com a quantidade do fluxo, a gente pode usar o Cailina, certo? Então, muito tranquilo também essa decisão de escolha. Marcelo, tem efeito colateral? Como tudo na vida, existe ali uma adaptação. Eu brinco muito com as minhas pacientes, assim, para eu saber se eu tenho alergia a chocolate, eu preciso comer chocolate. Então, consciência dos efeitos colaterais que podem ocorrer, principalmente aqui os DIUs hormonais, um pouco mais de oleosidade de pele, um pouquinho mais de inchaço, mas existe aí uma adaptação ao método, tanto ao não hormonal quanto ao hormonal, como tudo na vida. Os hormonais a gente pede ali até uns 6 meses para o organismo entender, né? Imagina, você está lá do nada, você começa ali a absorver uma dosagem, mesmo que mínima, pequena, de hormônio. O organismo precisa entender o que está acontecendo. Então a gente dá até 6 meses de adaptação, a gente sabe que ali entre 40 e 60 dias, a maioria das mulheres se adaptaram muito bem. Por fim, qual o melhor lugar de se colocar o DIU?
É outra dúvida aí que as pacientes têm. Consultório. O consultório ele é muito prático, né? Você vem, coloca o DIU, vai embora. Isso se der tudo certo. O que eu quero dizer? Existe aí o limiar de dor de cada mulher. Tem mulheres que aguentam, não sentem muita dor, então é uma ótima escolha você colocar no consultório. Já tem pacientes que sentem e se incomodam um pouquinho mais. Então, às vezes, quando você vai colocar esse DIU, existe ali uma movimentação, às vezes existe um chute na cabeça do médico. Então, isso pode dificultar, não ser uma experiência agradável. Às vezes, uma dificuldade na dilatação do colo, então ali o colo está um pouquinho mais fechado, mais facilidade de fazer ali um falso trajeto, e às vezes até colocar o DIU numa posição mais adequada. Ah, eu tenho ultrassom no consultório, então às vezes fica mais fácil da pessoa ver se esse DIU ficou no lugar ou não. A maioria dos médicos não tem essa possibilidade de fazer ultrassom no próprio consultório. Em relação ao hospital, então não é tão prático, porque a pessoa vai precisar ali perder um período do dia, porque ela interna ali 2, 3 horinhas antes, é sedada, vai embora 2, 3 horinhas depois. É mais ou menos como se fosse um exame de endoscopia e colonoscopia. Porém, em termos de dor, ela não vai sentir nenhuma dor. Em termos do médico ser mais fácil de colocar, porque a paciente não se mexe. Se eu precisar fazer uma dilatação, eu consigo fazer uma dilatação sem dor na paciente. É mais difícil fazer um falso trajeto, porque eu também tenho a possibilidade de usar um esteroscópio. É uma câmera que a gente coloca dentro do útero, para ver se esse útero está tudo bem, se eu não tenho nenhuma alteração. Então, isso tudo facilita o procedimento. Então, assim, não existe um melhor lugar. Existe o melhor lugar para aquela paciente, tá? Então, e para o médico. Eu, basicamente, como a gente tem um volume muito grande, então não me incomoda de ir ao hospital fazer esse procedimento. Mas também faço no consultório sem nenhum problema. Então, espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos, tenha ajudado vocês. Coloque aí no comentário qualquer outra dúvida a mais. Não falei e também é muito importante, questão da eficácia do DIU. O DIU, ele é muito eficaz. Meninas, não fiquem com medo de colocar o DIU em relação à gravidez. Aquela fotinho de Google, de Instagram, com o bebê nascendo com o DIU na mão. Primeiro, não existe uma foto montada, né? O bebê não tá lá brincando com o DIU dentro da barriga. Mas existe, às vezes, a possibilidade do bebê nascer e a pessoa estava com o DIU naquele momento. O índice de falha do DIU ele é menos de 1%, tá? E muito dessas gestações com DIU, elas acontecem ali no primeiro momento de transição, quando a pessoa coloca o DIU e às vezes não faz a conferência, se estava grávida antes de colocar o DIU, se o DIU ficou na posição adequada. Então, assim, a chance de engravidar com o DIU, ela é muito baixa. Não estou falando que não existe, mas ela é muito baixa. É um método muito eficaz. O único método 100% eficaz é não transar. Então, fique aí a dica a todas vocês. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida que eu não comentei aqui, coloca aí nos comentários que a gente responde. Beijo para todo mundo.